Esta é uma suposta história real de um contato de Stefan Denaerd, um pseudônimo, com alienígenas vindo de um planeta chamado Yarga. Ela originalmente foi publicada como ficção científica porque o editor sentiu que esta história não venderia como um fato real. No entanto, Denaerd afirma que é um relato verdadeiro de eventos reais. Tudo começou durante um fim de tarde de verão. Denaerd estava a bordo de seu veleiro, junto com sua esposa Miriam e os filhos. Eles estavam a caminho de Schouwen-Duiveland, uma ilha ao sul da Holanda. De repente, seu filho chama sua atenção para a bússola, que parecia indicar o norte erroneamente. Denaerd então vai verificá-la e, para seu espanto, ela apontava para o leste. A princípio ele pensou ser uma brincadeira do seu filho com o uso de um ímã, mas ao consultar o mapa e ver no horizonte uma boia que indicava a entrada do porto de Burchilais, chegou à conclusão que a bússola definitivamente indicava o norte errado. Irritado por não conseguir descobrir o que estava acontecendo, Denaerd resolveu ligar o motor do veleiro, já que estava escurecendo, e retornar para o seu ponto de partida, o porto de Burchilais. Quando faltavam cerca de 10 km para aportar, algo inacreditável aconteceu. De repente, da escuridão vinda da proa, um forte feixe branco azulado brilhou nos olhos de Denaerd, que ao mesmo tempo ouviu um ruído agudo, mais alto que o barulho do motor do veleiro, que repentinamente parou como se tivesse batido em algo. Com as mãos trêmulas, Denaerd desligou o motor e, no silêncio repentino, viu o rosto assustado da sua esposa aparecer na porta da cabine. "Tem alguém aí?" o homem gritou. Em resposta, a luz se apagou, mas ninguém disse nada. Miriam chegou ao convés e atrás dela estavam as crianças, com os olhos arregalados de medo. Na água, havia uma coisa plana que parecia o casco de um navio, mas eles estavam a pelo menos 9 metros de distância e não poderiam ter batido nele, fosse o que fosse. "Tem alguém aí?" Denaerd chamou uma segunda vez. O feixe acendeu novamente, varreu a água e lançou um brilho na lateral do veleiro. Flutuando na maré estava um corpo, de bruços, aparentemente morto. Denaerd a princípio pensou que um dos seus filhos havia caído no mar. Então, instintivamente, pulou do mar com a corda do bote salva-vidas na mão. Mas algo inesperado aconteceu. Ele bateu em algo sólido a apenas 1 metro de profundidade. Confuso, Denaerd soltou a corda do bote, mas pula para pegá-la de volta, e nada um pouco mais adiante para pegar o corpo que boiava. Ele não se movia. Com dificuldade, ele consegue colocar o corpo no bote salva-vidas. Ao olhar mais atentamente, ele viu que era um homem usando uma espécie de traje metálico, e em volta da cabeça havia uma espécie de capacete transparente que refletia a luz branco-azulada tão fortemente que ele não conseguia ver seu rosto. A princípio ele imaginou ser um astronauta, mas pensou, como ele foi parar ali? Durante o resgate, eles foram iluminados pelo feixe de luz branco-azulada, como se alguém estivesse os ajudando. No silêncio, Denaerd ouviu as vozes de Miriam e da sua filha mais velha, algo que o tranquilizou, mas logo em seguida, sua paz de espírito recebeu um golpe mortal. De repente, havia um mar de luz, uma grande luz difusa sobre a superfície da água. Um som fez-se virar na direção de um objeto estranho na água e viu uma forma escura caminhando rapidamente na sua direção. Aquela forma era como uma cópia perfeita do ser que ele havia resgatado na água, com o mesmo traje metálico brilhante e um capacete transparente na sua cabeça. Passo a passo, ele se aproximou e Denaerd instintivamente agarrou um gancho do barco para se defender. O desconhecido então estendeu um braço em um gesto amigável e virou o rosto para ele. Denaerd pulou para trás como se tivesse sido mordido por uma cobra. Aquilo era um pesadelo para ele. O ser na sua frente não era humano. Tinha um rosto animalesco, com grandes pupilas quadradas nos olhos, olhos que eram hipnóticos e autoconfiantes. O medo se transformou em pânico, fazendo Denaerd crer
que deveria sair dali o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Ele pulou no mar novamente e correu pela água rasa em direção ao veleiro. Ofegante, pulou a bordo e ligou o motor em reverso com potência máxima, mas o veleiro não se moveu 1 centímetro. Sob a proa, ele viu o ser puxar o bote para a plataforma escura, levantar o corpo em seus braços e ir embora com passos robóticos. De repente, ficou escuro e eles se foram. Apreensivo, Denaerd desligou o motor. A situação a bordo do veleiro era surpreendentemente calma, pois sua esposa e filhos não tinham ideia do verdadeiro drama. Sua filha mais velha tinha desenvolvido a teoria de que eles tinham batido em um submarino, o que não era tão improvável, considerando que eles estavam perto de uma área de treinamento naval. Só Miriam percebeu que algo estava errado. Ela serviu um uísque para ele e mandou as crianças para a cama com a desculpa que tinham algo para conversar. O álcool fez bem para Denaerd, mas agora parecia que ele tinha outro problema. Miriam não acreditava nele. Incomodado com a situação, ele pegou uma lanterna em uma mão e um gancho de barco na outra, e foi para o convés. Logo acima da superfície da água, havia uma coisa cinza escura de aparência sinistra. Seu diâmetro era quase o mesmo que o comprimento do seu veleiro, certamente 15 metros. Internamente, Denaerd suspeitava o que seria aquilo e se perguntou: poderia ser um dos tão falados discos voadores? De repente, ele se lembrou do estranho problema com o magnetismo da bússola. Ele tinha colidido com algo enorme e magnético. Eles estavam presos em um enorme imã nas garras de seres estranhos e sobrenaturais. A única possibilidade de fuga era no bote de plástico. Em caso de emergência, havia espaço para Denaerd e sua família. Então, ele traçou um plano ousado. Enquanto preparava o bote, ele ouviu um som de raspagem e assobio. Denaerd então pega a lanterna e ilumina o mar, onde supostamente estava o disco voador. Na borda, uma espécie de tampa se abriu lentamente e firmemente. Do buraco, saíram 2 figuras, vestidas com os trajes espaciais agora familiares, fazendo uma espécie de continência para ele. As 2 figuras tinham cerca de 1,5 metro de altura e, de longe, pareciam enganosamente humanas. Braços, cabeça e pernas, todos em seus devidos lugares, mas suas pernas eram mais curtas que as nossas, de modo que seus braços chegavam até os joelhos. As pernas curtas e pesadas terminavam em pés largos que também se projetavam para trás, e a parte da frente de seus calçados era dividida no meio. As mãos, semelhantes a garras, eram cobertas por luvas. Na cintura havia um cinto largo e dourado, e na sua direita havia algo que lembrava vagamente uma pistola. Um encontro silencioso foi subitamente quebrado por uma estranha voz que disse: "Você entende inglês?" Denaerd ficou surpreso com aquilo, mas respondeu que sim. A voz então agradece pelo resgate de um membro da sua tripulação. O homem então pergunta quem são eles, e como resposta, ouve que eles são de outro sistema solar. Denaerd então, querendo esclarecer a situação, pergunta a eles há quanto tempo estavam aqui, e como resposta ele ouve: "Estamos perto da Terra há algum tempo." Ele segue perguntando por que eles se escondem, por que não tentam fazer contato, e como resposta, ouve que ele não conhecia as leis de uma civilização superior, algo que as pessoas da Terra não entendem, afirmando que eles não são mais inteligentes que nós, apenas mais desenvolvidos. Apesar da situação estranha, Denaerd começou a se sentir mais à vontade, querendo extrair mais informações daqueles seres. A voz então lhe diz que, como forma de gratidão, querem lhe dar um presente, uma prova da existência deles, que é um bloco de metal muitas vezes mais forte do que o nosso melhor aço e com apenas a metade do peso. Era o mesmo metal usado no casco da sua nave. Os alienígenas reforçam que têm o desejo de deixar provas para nós de que estamos sendo observados por eles, mas que eles relutam em se apresentar porque não possuímos os valores e a ética
de uma civilização desenvolvida. Por esses motivos, é que a raça humana ainda não tem a chance de sobrevivência eterna, bloqueando nosso caminho para a integração cósmica. Leonard começou a ficar irritado com essa conversa, achando os alienígenas um pouco arrogantes demais. Ele então, querendo mudar o rumo da conversa, diz que gostaria de saber como era a nave espacial deles e, o mais importante, como ela se movia. A voz então responde: "Você nos decepciona com essa pergunta sobre conhecimento técnico. A lei natural mais perigosa que governa o desenvolvimento de um povo inteligente afirma: uma sociedade altamente tecnológica acaba com toda discriminação ou se autodestrói. Fornecer informações técnicas a um povo como vocês é um crime grave contra as leis cósmicas. A única coisa que você precisa é de informações tecnológicas para aumentar a lacuna entre seu desenvolvimento intelectual e seu desenvolvimento social, quase inexistente. Continue brincando com suas sondas de Marte por enquanto, pois metade da população do seu mundo vive na pobreza e na fome. A única informação de que você precisa está no campo dos padrões sociais." Leonard ficou decepcionado com essa resposta, mas insiste em querer saber mais. A voz então lhe diz que pode fornecer certas informações que fariam a nossa geração atual pensar, mas que isso exigiria uma explicação por meio de palavras e exemplos visuais. Além disso, Leonard deveria escolher entre o presente material, o bloco de metal, ou o presente imaterial, na forma de informação. Eles não podiam lhe dar os dois. Ele então indica que quer as informações, perguntando o que era preciso fazer para consegui-las. Os alienígenas então informam a ele que na sua nave existe uma pequena câmara de descompressão esterilizada, e que somente de lá ele poderia ouvi-los e ver as imagens que iriam contextualizar suas informações. Eles também recomendam que ele deve trazer consigo a sua comida e bebida, advertindo que se tornará mais sábio por esta experiência, mas não mais feliz. A visita em si começa na manhã seguinte, bem cedo. Os dois seres então se viraram e desapareceram tão rapidamente quanto chegaram. Na manhã seguinte, antes do seu novo encontro com aqueles seres, Leonard conta para uma incrédula Miriam sobre a conversa que teve com eles. Um barulho chama a atenção deles vindo do lado de fora, e quando os dois vão ao convés, vem a enorme plataforma redonda acima da superfície da água e agora, em plena luz do dia. Era uma visão bem mais impressionante. Ao ver aquilo, a reação de Miriam não foi muito racional, pedindo a Leonard para que não entrasse no objeto. O homem, apesar do receio, poucos momentos depois, estava sentado na beirada da plataforma, munido com sanduíches, uma garrafa térmica e papel de carta. Em seguida, uma porta redonda, parecida com a de um cofre, começou a se abrir lentamente perto da borda. Ele então se aproxima e olha para baixo através do buraco redondo, com cerca de 1 metro de diâmetro, para um espaço em forma de cubo, com cerca de 2,5 metros de largura. Mais uma vez ele ouve a voz: "Bem-vindo a bordo. Tenha cuidado ao descer. A escada é perigosa para você." Leonard então acena para Miriam dizendo: "Não se preocupe. Estarei de volta por volta das 5 horas." Uma vez lá embaixo, ele começa a olhar ao seu redor. Equipamentos inimaginavelmente complicados cobriam as paredes e o teto. No chão, havia uma porta de metal que parecia notavelmente terrena, com uma maçaneta redonda no meio, sobre a qual ele quase tropeçou. Em um canto, havia uma espécie de mesa e, acima, uma tela panorâmica, com cerca de 1,5 metro de comprimento e 1 metro de largura. Atrás da mesa havia uma cadeira de aparência estranhamente normal, com uma estrutura de metal e estofamento de couro. A voz então o convida a se sentar. "Sim, obrigado. O que acontece agora?" disse Leonard. "Apresentações parecem ser a melhor maneira de começar. Você pode responder algumas perguntas?" disse a voz. Leonard concorda. "Como devemos nos dirigir a você?" "Me chame de Steph." "Tudo bem, Steph. A língua que falamos não é a sua,
embora pareça ser. É a língua de todas as espécies vivas desse universo. Até uma planta ou animal a entenderá. Esta língua era falada na Terra antes da confusão de línguas da Babilônia. Você não ouve palavras, mas sons que são refletidos diretamente pela sua estrutura emocional, o campo da vida. Portanto, não tente entender palavras, mas ouça os reflexos da sua alma. Isso não é um tipo de transferência de pensamento? Pergunta Denaerd. Não exatamente, mas você pode comparar com isso. A voz então pergunta a idade dele, 43 anos, se está com boa saúde, no que ele responde afirmativamente, e se ele possui uma alta função social. Ele não entende bem a última pergunta, mas responde que era diretor de uma empresa com algumas centenas de funcionários. Você é um defensor de uma economia livre? Pergunta a voz. Sim, sem dúvida, responde o homem. A voz então pergunta a Denaerd se ele deseja vê-los, no que ele fica com receio de se assustar, mas promete não entrar em pânico. Sendo assim, ela pede a ele para olhar pela janela à direita da tela. Ele então vê uma câmara enorme e redonda, com cerca de 13 metros de largura e 3 de altura. Lá havia muitos instrumentos e painéis de controle. Tudo era azul escuro, quase preto, causando um efeito de iluminação muito estranho. A parede vertical envolvente da cúpula parecia ser feita de vidro. De repente, Denaerd percebe que não havia nenhum sinal de vida, então pergunta: Bem, onde você está então? Prepare-se. Você pode nos ver agora, disse a voz. Uma luz acendeu iluminando uma área diretamente em frente à janela. Ele então pula para trás. Do outro lado da janela, em um semicírculo como se estivesse em uma mesa de conferência, estavam sentados 8 estranhos seres humanoides. Seus rostos e formas irradiavam tanto o poder animal primitivo quanto uma arrogante superioridade da inteligência. Eles tinham olhares pensativos e pacíficos, dando a impressão que o estudavam com uma simpatia curiosa. Suas cabeças eram quase do mesmo tamanho que as nossas, apenas um pouco mais fundas na parte de trás. Eles eram muito mais solidamente construídos do que nós. Seus braços e ombros, embora de proporções muito semelhantes às nossas, eram muito mais pesados e musculosos e, combinados com as mãos em formas de garras, davam uma impressão de força. Tudo isso combinado com seus peitos largos e pernas curtas e atarracadas os fazia lembrar o corpo de um gorila. Eles tinham movimentos estranhos e podiam sentar ou ficar em pé perfeitamente imóveis por períodos muito mais longos e com mais frequência do que nós. Mas quando em ação, seus movimentos eram rápidos como um relâmpago e enfatizavam sua tremenda força. Os seres então projetaram uma espécie de filme na tela panorâmica que Denaerd viu assim que entrou na nave. A fantástica projeção foi acompanhada por uma descrição um tanto infantil do que seria visto. De vez em quando, algumas palavras chamavam sua atenção para o tamanho de algo, a altura, a velocidade, a forma ou a conexão entre duas coisas, e assim por diante. Um fluxo interminável de palavras e frases curtas formava um fio fino de explicação. A essência, a informação real, chegou até Denaerd meio que despercebida, e essa foi uma experiência estranha para ele. Parecia que aqueles seres, por intermédio daquele filme, podiam alimentar informações diretamente em seu cérebro. Aquilo era uma combinação de estimulantes visuais e transferência de pensamento. Tudo isso ocorrendo em uma velocidade fantástica. As imagens vinham em uma sucessão tão rápida que a princípio o deixaram irritado. E somente depois de um tempo considerável ficou claro o que era esperado dele. Ele só tinha que agir como um espectador relaxado que observava com interesse o que está acontecendo. Eles fariam o resto. Para Denaerd, sua função durante esta reunião pode ser comparada a de um gravador. A tela tridimensional panorâmica e colorida oferecia uma ilusão de realidade tão persuasiva que, após os primeiros minutos, o homem olhou para trás dela para ter certeza de que não havia nada lá. De repente, ele viu na tela um grande buraco negro, no meio do qual pendia uma esfera ofuscante. Contra o fundo escuro, um tanto violeta, com milhares de estrelas ao seu redor,
uma esfera gigante, rosa esbranquiçada, pendia. Era o planeta Iarga. O mais notável foram 2 anéis gigantescos, planos e concêntricos, que formavam um halo ao redor do planeta. Eles eram bem parecidos com os anéis do nosso Saturno, exceto que consistiam em um pequeno anel interno e um anel externo muito mais largo. Havia também uma grande lua para ser vista, com a mesma superfície marcada que a nossa. O planeta Iarga ficava em outro sistema solar, a cerca de 10 anos-luz de distância da Terra. Os seres não deram mais detalhes sobre a localização do planeta. A velocidade de rotação é muito mais lenta do que a da Terra, de modo que a duração do dia e da noite é maior, mas a inclinação regular dos anéis ao redor do planeta transforma certos dias em noites e certas noites em dias, devido ao fato de que os anéis refletem a luz do Sol. Por causa da atmosfera mais espessa e da maior pressão do ar, que é de uma composição diferente da nossa, Iarga não conhece luz solar brilhante e não vê nada da Lua ou das estrelas. Uma camada permanente de névoa existe nos níveis mais altos da atmosfera, que filtra a luz do Sol. As condições de vida são muito diferentes das da Terra. As formações musculares elásticas, crânios blindados e braços longos eram produtos de condições climáticas muito diferentes das nossas. Lá, os terremotos também pareciam ocorrer com mais intensidade e frequência do que os nossos. Assim que Denaerd perguntou como seriam os edifícios em tal planeta, a imagem mudou e mostrou a vista de uma nave espacial em movimento rápido que tinha acabado de passar pela camada externa de névoa ao redor do planeta. Depois de passar por ela, Denaerd teve uma visão desobstruída da superfície, onde viu um oceano verde claro, com cristas de ondas brancas. Acima da água, corria uma faixa laranja tão reta quanto uma flecha, que, separada por uma linha branca em forma de fechadura, se dividia e continuava em direções diferentes. Foi só quando a nave espacial se aproximou mais que Denaerd percebeu o que era essa faixa, uma ponte ferroviária. Ao longo dessa ponte, torpedos finos e brilhantes se moviam em ambas as direções. A velocidade deles era apenas um pouco menor que a da nave espacial. Esse sistema ferroviário era robótico e totalmente automatizado. Os longos torpedos se moviam entre enormes construções de vidro, como tanques de óleo, com telhados brilhantes em forma de domo. Áreas verdes em ambos os lados da ferrovia pareciam florestas pré-históricas. A área dos edifícios parecia ser usada principalmente para a agricultura, apenas de vez em quando abrindo caminho para um complexo industrial. Havia também montanhas e, em uma grande bacia entre os picos, um lago vermelho-marrom, e ao redor das suas margens, vários edifícios podiam ser vistos. Após isso, a conversa entre os seres e Denaerd é retomada. Ele pergunta se os tanques de vidro que havia visto seriam as suas casas, no que um dos seres responde que sim, e que eles a chamam de anéis de casas, porque elas são de fato construídas na forma de um anel com uma área de recreação central coberta e que todas as moradias de Iarga eram dessa forma. Os seres também revelam que a densidade demográfica de Iarga é bem superior à da Terra, abrigando uma população de 6.000 pessoas por quilômetro quadrado, cerca de 100 vezes a nossa. A razão para essa densa população era a pequena área de terra firme no planeta, já que este era quase completamente coberto por água, o que o deixava com uma área de superfície de terra seca que pode ser comparada à área da Austrália, sendo distribuída por inúmeras ilhas. Denaerd ficou chocado que a população de Iarga conseguia viver harmoniosamente bem num espaço tão restrito. Percebendo isso, um dos alienígenas justifica que isso era graças ao seu alto nível de cultura baseado em 3 fundamentos: liberdade, justiça e eficiência. Começando pela eficiência, o ser afirma que sem ela, eles simplesmente não poderiam existir, já que seu mundo estaria em colapso imediatamente. Sobre a justiça, ele afirmou que se as casas desempenhassem um papel em mostrar uma diferença de padrão social entre as pessoas, então a justiça teria falhado, e a eficiência em um ambiente assim seria impossível.
As moradias e as estradas em Iarga ocupavam a menor área possível, não mais do que 5%, para deixar o máximo de terra para agricultura e beleza natural. As áreas agrícolas produzem o máximo de alimentos que sua técnica permite, para sustentar sua enorme população. As áreas florestais são necessárias para manter uma quantidade suficiente de oxigênio na atmosfera e também servem como áreas de recreação. Lenaerd apontou que as nossas aeronaves, tão rápidas e confortáveis, eram certamente muito melhores do que trens que só podem atingir uma velocidade de cerca de 400 km por hora, e acabou sendo respondido de forma inesperada. Um dos seis afirmou que as aeronaves não eram apenas ineficientes, como totalmente antissociais. Veículos de transporte assim só aparecem em um planeta onde padrões sociais ainda existem, e são apenas para as classes altas, porque são inúteis como meios de transporte de massa e o custo por passageiro quilômetro é pelo menos 10 vezes maior que o do seu sistema ferroviário. Eles começaram a falar sobre capacidade de transporte. O sistema ferroviário de 6 pistas entre os blocos de casas pode transportar 1 milhão de pessoas por hora, operando na capacidade máxima. Lenaerd questionou os seres sobre o pagamento das viagens de trem, recebendo como resposta que ninguém podia pagar, já que eles não usavam dinheiro. Ele também viu como eram os carros em Iarga. Eles eram veículos altamente aerodinâmicos com rodas muito pequenas, que se deslocavam também sob trilhos. As enormes autoestradas, que pareciam finas linhas laranjas do ar, eram na verdade um sistema rodoviário e ferroviário de 3 níveis, transportando tráfego pesado a velocidades inimagináveis. O nível superior era um sistema ferroviário de 6 trilhos, que transportava os torpedos longos, os 4 trilhos internos para tráfego rápido de longa distância e os 2 trilhos externos como tráfego local. Outros 2 níveis eram para os carros, novamente usando os trilhos externos para tráfego local lento e os trilhos internos para velocidades mais altas e distâncias maiores. As imagens na tela agora cruzaram um rio largo e Lenaerd pôde ver milhares de iarganos caminhando ao longo das suas margens. Ele também viu centenas de pequenos barcos desafiando os ventos fortes e as águas tempestuosas. Eram semelhantes a catamarãs. Os cascos estavam quase completamente submersos, e o mais estranho era que a água agitada parecia não ter efeito sobre eles. Eles eram rápidos e não faziam ondas de proa. Lenaerd começou a entender um pouco de outra coisa, e essa era a justiça da qual os seres sempre falavam. Ele entendeu que em Iarga todos tinham direitos iguais. Eles viviam nas mesmas casas, andavam nos mesmos carros e entravam nos mesmos trens. Não havia ricos nem pobres. Não havia separação entre nacionalidades, raças ou cores. Lenaerd, então, pergunta se tudo aquilo poderia ser comparado ao sistema comunista que havia na Terra. Como resposta, os seres lhe informaram que o seu sistema econômico universal cósmico pode ser comparado ao comunismo e à economia capitalista ocidental, mas que também pode-se dizer que a sua economia cósmica não pode ser comparada a nenhum dos dois. A produção total de bens e serviços em Iarga está nas mãos de um número muito pequeno de grandes empresas, as trusts. Essas são grandes organizações com milhares de funcionários ativas em todo o planeta. Existem trusts primárias, que distribuem diretamente ao consumidor, e trusts secundárias, que fornecem o primário. Nada é pago em Iarga, apenas registrado. O que o consumidor usa é registrado no centro de computadores, e isso não pode exceder aquilo ao qual ele tem direito. Esses computadores são acoplados aos enormes shopping centers. Você não pode comprar nada. Coisas grandes e caras, como casas, carros, barcos, artefatos valiosos e assim por diante, só podem ser alugadas. Eles chamam isso de direito de aquisição. Coisas menos caras não são alugadas porque isso não é eficiente. Elas são registradas pelo seu valor total e o direito de uso permanece por toda a vida. Isso é quase o mesmo que propriedade pessoal, exceto que em caso de morte, os bens são devolvidos aos fundos. A última categoria são artigos para consumo e serviços públicos. Seu valor total é registrado, momento em que o direito de uso se torna seu.
No que diz respeito aos bens, você não pode ter mais em estoque do que é razoável para seu próprio uso. Caso contrário, o excedente pode ser confiscado. É praticamente o mesmo tipo de coisa que uma conta bancária, exceto que eles colocam o controle sobre as despesas, enquanto nós o colocamos sobre a renda. Essa diferença vale muito a pena pensar. Legalmente, todos os bens permanecem como propriedade das trusts, que os forneceram. Isso significa não apenas que a trust é responsável pela manutenção, reparo e garantia de uma certa vida útil mínima, mas também assume o risco total de perda ou destruição. Assim, todos os artigos são feitos com um padrão tão alto que o reparo nunca é necessário. Reparos não são apenas caros, mas terrivelmente ineficientes. As trusts trabalham com base no preço de custo, em que nosso termo, lucro, é substituído por custo de continuação. Cada trust estava constantemente ocupada com a melhoria e expansão de sua produção. Leonard então pede aos seres que lhe mostrem um de seus discos voadores, no que eles concordam. Ele viu um belo disco, polido, prateado e aerodinâmico, com cerca de 27 metros de diâmetro, com um painel de vidro abobadado acima e abaixo no meio. Quando a máquina voava abaixo sobre o solo, ele pôde ver a poeira sendo soprada para cima. Ele pensou a princípio que isso era causado pela pressão do ar, mas eles explicaram que era devido ao eco do solo, da máquina antigravidade. Foi surpreendente ver o que essas máquinas podiam fazer. Eles mostraram o transporte de uma seção ferroviária para uma área montanhosa inacessível. O disco levantou a seção pesada em 2 cabos de aço e a transportou sem esforço sobre as montanhas. Era manobrável em todas as direções e podia, mesmo em uma tempestade, pairar imóvel no ar. Mas segundo os seres, aquele disco não era uma nave espacial. Ele só tinha capacidade de ser usado dentro da atmosfera de Yarga. Leonard então pede para ver uma nave espacial, mas seu pedido é educadamente recusado. Eles sentiam que tinham coisas mais importantes para discutir. Os seres então seguem afirmando que o povo da Terra era orientado por símbolos de categorias a descartar coisas antes que elas chegassem ao fim da sua vida útil. Para eles era um terrível desperdício de matéria-prima e capacidade de produção e, pior ainda, era um estimulante para a inveja e a ganância, e isso era criminoso. Essa promoção do materialismo era um perigo mortal para uma raça inteligente e era diretamente oposta a qualquer ideia de justiça. Os seres tomaram como exemplo a capacidade de consumo de uma família da Terra que, por causa de sua situação financeira, pode ter tudo o que deseja. Seu nível está pelo menos 20 vezes mais alto do que a média mundial. Isso se mostra em um interesse falho, em uma renda maior, quando isso significa uma maior intensidade de trabalho ou mais responsabilidade. O remédio é simples. Todos trabalham menos horas. Funciona nos 2 sentidos. Horas mais curtas diminui a renda e estimula o consumo. O desejo de trabalhar aumenta para aumentar a renda e, ao mesmo tempo, os primeiros passos podem ser dados para estreitar a lacuna salarial, aumentando o salário mínimo. Assim que a saturação do mercado se manifesta, o nivelamento dos salários aumenta. Os ricos permanecem tão ricos quanto eram, e os pobres são elevados ao mesmo nível e, assim, com eficiência e justiça, você cria um mundo estável. A prosperidade é então compartilhada de forma justa por todos. Prosperidade limitada cria segurança completa. Para Leonard, isso era muito bom, analisando que se usássemos o mesmo sistema, as coisas poderiam ser muito melhores para nós. Mas induzir as pessoas a mudarem todo o seu modo de vida não era fácil, para não dizer impossível. Isso iria requerer educação superior e mais conhecimento. Passando para o próximo assunto, liberdade, eles começaram mostrando a Leonard um de seus cilindros vivos, ou seja, suas casas. O filme começou no anel viário, do lado de fora do prédio. Uma porta deslizante automática se abriu e deu acesso ao espaço de estacionamento para os carros, no porão. A câmera se moveu por esta área e saiu por uma porta que levava ao jardim central do cilindro oco, uma área de recreação lindamente projetada de pelo menos 300 metros de diâmetro. Galerias corriam ao redor do interior em cada andar, e na galeria mais baixa, que era mais larga que o resto,
pequenas unidades de transporte ferroviário se moviam. O espaço central era um enorme jardim de plantas e flores de aparência tropical. Um enorme pilar central estava em sua base, cercado por um jardim de pedras com plantas e flores nas cores mais exóticas. Riachos e cachoeiras desaguavam em lagoas e tanques que continham peixes estranhos e coloridos. Áreas verdes e musgosas eram interrompidas por manchas de vegetação baixa e arbustos. Ele viu campos esportivos e áreas de lazer com aparelhos de aparência bastante técnica, lagoas nas quais crianças remavam e uma grande piscina na qual as pessoas mergulhavam. O mais surpreendente era o comportamento desses iarganos na água. Até crianças pequenas conseguiam nadar com uma potência e velocidade nada menos que surpreendentes. Eles saltavam e mergulhavam debaixo da água por tanto tempo que era difícil ver se voltavam à tona. O verdadeiro significado dessa afinidade com a água ficou claro para Denaerd. Aqueles seres não emergiram da terra como nós, mas da água. Eles se desenvolveram a partir dos anfíbios. A única diferença realmente perceptível entre iarganos masculinos e femininos é que os homens são mais musculosos do que as mulheres. O comportamento deles uns com os outros era realmente notável. Um grande abraço era a maneira normal de se cumprimentarem, e isso também se aplicava às crianças. Para aqueles seres, o relacionamento íntimo entre homem e mulher desempenha um papel indispensável, mas ainda assim sem importância, na sua compreensão da palavra amor. Passando agora para o conceito de liberdade, os seres expõem que liberdade é a ausência de compulsão, e, como a compulsão é uma forma de discriminação, segue-se que liberdade é a ausência de discriminação. A liberdade não pode ser obtida com uma arma na mão, só pode ser obtida pela formação mental cuidadosa dos pais de seus filhos, pela concepção correta do bem e do mal. É uma tarefa difícil e complicada que só se torna possível com o amor parental natural e a variedade de outros grupos. Iarga é um planeta onde as pessoas se amam, onde as pessoas ficam felizes em se conhecer e onde acham uma pena que só possam levar uma pessoa de cada vez em seus braços. Assim que seus filhos atingem a maturidade, os pais providenciam para que a criança passe por um teste psicológico e médico. Se passarem, são então declarados legalmente livres e obtêm os direitos de voto e liberdade. Os pais se alegam com as crianças pelo fato de terem sido julgados como dignos da verdadeira liberdade. Denaerd ficou surpreso porque os pais iarganos permitiam que seus filhos se relacionassem livremente. Os seres então disseram a ele que sua surpresa se devia por ele não conhecer a estrutura de caráter da sua raça. O seu desejo de reprodução era muito menor que o dos seres da Terra, em parte porque eles não sentiam o mesmo prazer durante uma relação. Eles não usavam suas relações como uma forma de passar o tempo, mas como uma expressão de intimidade e amor. Já o ciclo de evolução de Iarga era diferente, pois eles tinham um crescimento populacional precisamente controlado. Homens e mulheres iarganos são iguais, mas têm deveres diferentes. As mulheres têm a posição dominante porque devem liderar o desenvolvimento mental. Elas não são objetos. A lição continuou, mas Denaerd não havia assimilado muito. Ele estava muito ocupado com seus próprios pensamentos. Eles estavam explicando seus conceitos de casamento e relacionamentos pessoais, mas sua mente estava cheia de perguntas e dúvidas. Tudo isso era muito interessante, mas o que tinha a ver com ele? Qual era o sentido desse confronto com seu modo de vida? Seu modo de vida não é possível para nós, mesmo que quiséssemos viver como eles. A Terra nunca poderia se tornar como Iarga. Para Denaerd, iarganos e humanos parecem ser seres totalmente diferentes, mas na verdade, a única diferença real é um corpo que é adaptado à vida em seu respectivo planeta. Outras diferenças são causadas por diferentes efeitos ambientais e de criação, mas intelectualmente e emocionalmente somos quase os mesmos. Se um iargano nascesse na Terra, ele se tornaria um ser humano normal, e se o ser humano nascesse em Iarga, ele se tornaria um iargano normal. Então, se isso for verdade,
como explicamos a vasta diferença de mentalidade? A comunicação supersocializada que elimina toda a discriminação e agressão exigiria uma tremenda melhoria na mentalidade humana. Caso contrário, seria mal utilizada pelos gananciosos e preguiçosos. Ela exige uma raça com um alto grau de altruísmo. Devo entender com isso que o segredo de Yarga está em um método perfeito de criar filhos? Pergunta Denaerd. Os seres respondem que não. Devido às suas condições planetárias, Yarga tem um ciclo de evolução diferente da Terra. Graças a isso, eles têm a capacidade de melhorar continuamente a sua mentalidade, por muitas gerações. O segredo de Yarga é que são limitados pela lei de causa e efeito e, portanto, estão sujeitos à seleção de reencarnação. Ainda segundo eles, essa lei perdeu sua validade na Terra há muito tempo. Na Terra, ervas daninhas crescem com o milho até a colheita, e então a seleção ocorre. Por causa disso, a humanidade não pode melhorar sua mentalidade. Em Yarga, por outro lado, as ervas daninhas são constantemente removidas, o que neutraliza o elemento demoníaco. Naturalmente, a educação das crianças desempenha um grande papel na atitude mental, mas não é a causa da melhora. A suposição de Denaerd que um ser humano nascido em Yarga se tornaria um Yargano normal, segundo os seres, está incorreta. Em primeiro lugar, ele não teria participado do ciclo de reencarnação de Yarga, e o seu caráter não se encaixaria. Devido às condições do planeta, o humano é obstinado e desobediente. Ele não obedece a nenhum deus, nenhum mandamento e nenhuma consciência. Ele até finge que não tem uma. Ele sabe tudo melhor. Espero que nunca tenhamos que aceitar um desses seres em nosso sistema. Seria um erro terrível, sem contar o dano que causaria ao seu entorno. Uma grande dose de altruísmo só pode existir em um ambiente protegido do mal, afirmaram os seres. Para os Yarganos, o grande momento no desenvolvimento da sua raça é quando o controle sobre o consumo é suspenso. Todos os bens e serviços estão disponíveis gratuitamente para todos acima de uma certa idade. A autodisciplina individual atingiu a maioridade. A ganância material foi conquistada. Eles veem isso como o início da supercultura. O livre acesso a toda essa prosperidade, para todos, torna impossível que o indivíduo seja carente quando comparado aos outros. Este é o estado de bem-estar social sem discriminação que cuida de você do berço ao túmulo, que nós, sem uma seleção, nunca poderemos criar na Terra. Denaerd se sentia confuso e perturbado após tomar conhecimento de tantas informações. Foi nesse momento que os seres resolveram lhe mostrar a sua nave espacial. A tela agora mostrava uma nova imagem no espaço, com milhares de estrelas nas profundezas negras infinitas do cosmos. No meio, pendiam 4 discos redondos brilhantes, espaçados em intervalos regulares e exatamente alinhados. Pela sua estimativa, Denaerd acreditava que aquelas naves tinham cerca de 300 metros de diâmetro. Os seres destacaram que aquelas naves não eram iguais à que Denaerd estava. Esta era uma unidade de pouso, uma nave espacial completa de dimensões muito menores que pode se separar da nave-mãe e operar independentemente no espaço e pousar em planetas. Os seres também revelam que eles vivem a bordo daquelas naves-mães com suas esposas e filhos, às vezes por 20 anos ou mais. O espaço era o lar deles. Seu desejo era viver e morrer entre as estrelas. Então, eles encerram a conversa sobre as naves espaciais, dizendo a Denaerd que se ele quisesse fazer uma última pergunta, o momento era aquele. O homem então pede aos seres que lhe deem instruções sobre como deveria publicar esta conversa, no que eles respondem que não lhe darão nenhuma e que Denaerd era livre para fazer o que quisesse. Para eles, seu objetivo havia sido cumprido. O conhecimento foi plantado, mesmo que ele decidisse não fazer nada. Denaerd tranquilizou os seres, afirmando que publicaria esse conhecimento e perguntando se eles poderiam lhe dar algum conselho quando ele estivesse pronto para publicá-lo. Os seres responderam que iriam lhe dar algumas dicas e que Denaerd, primeiramente, deveria controlar o impacto da sua publicação para evitar histeria e fanatismo, algo que ele só conseguiria fazendo mistério
sobre a fonte das suas informações. Sobre o bloco de metal que eles lhe ofereceram anteriormente, ele não poderia mais ser dado. Se, no entanto, Denaerd conseguisse encontrar alguma prova da existência daqueles seres, as coisas sairiam de controle e ele seria destruído pela histeria da humanidade, a divertir os seres. Eles prosseguem aconselhando Denaerd a escrever seu livro em um estilo claro de ficção científica, para que ele não pudesse ser usado como lógica irrefutável. As pessoas deveriam ser livres para acreditar ou não. Se alguém perguntasse se aquilo realmente aconteceu, Denaerd deveria negar e dizer que era tudo por imaginação. Seu dever era o de apenas publicar essas informações e nada mais. Ele deveria deixar os livros levarem suas próprias vidas e evitar truques publicitários. Sendo assim, eles passariam de mão em mão e chegariam às pessoas a quem se destinavam. Denaerd deveria garantir também que fossem publicados em um número suficiente de idiomas e que usaria sua renda para esse fim. Ele também nunca deveria tentar convencer as pessoas da verdade no livro se elas não estiverem maduras para isso, ou se fossem incapazes de entendê-lo. A conversa então acabou. Os seres se levantaram e disseram: "Você tirou um grande peso de nossas mentes. Confiamos em sua honestidade e, portanto, você tornou possível para nós permitir que partisse sem impedimentos com todo o seu conhecimento. Só agora nos sentimos justificados em fazer isso. A operação de integração cósmica da Terra é um sucesso. Um fardo pesado foi tirado de nós. Adeus, Steph. E desejamos a você a coragem de confiar que a inspiração do Espírito da Verdade acompanhe você em sua jornada. Adeus." Acima da cabeça de Denaerd, a escotilha se abriu. As 8 criaturas fizeram uma reverência respeitosa, com uma mão apoiada na testa. Ele retribuiu a saudação da mesma maneira. Denaerd então embarca de volta ao do seu veleiro, onde Mira e seus filhos o aguardavam. Era uma noite linda e sem vento e todos estavam a bordo esperando e imaginando o que iria acontecer. Eles então ouvem o sistema de propulsão da nave espacial começar a funcionar e ela levemente começou a se deslocar debaixo d'água. Momentos depois, através de um binóculo, Denaerd vê o disco que, com um movimento oscilante, surgiu da água. Alguns segundos depois, o objeto desapareceu em uma enorme nuvem de vapor. Pouco depois, ele apareceu novamente acima da nuvem. A família ficou sem fôlego, olhando para essa demonstração de poder sobrenatural e indescritivelmente impressionante desses seres, que, com um gesto final, voaram em um enorme círculo ao redor do seu veleiro. Então rapidamente diminuíram para um pequeno ponto de luz vermelha, que logo se perdeu na escuridão do céu noturno. Em seguida eles ouviram novamente um som de propulsão e, para sua surpresa, outro disco surgiu da água no mesmo lugar, mas desta vez ele subiu direto como um foguete. Eles ficaram parados por alguns minutos no convés do veleiro, esperando ou temendo que talvez um terceiro decolasse, mas nada mais aconteceu. Esta história foi publicada pela primeira vez na Holanda em 1969 e passou por 11 edições e 40 mil cópias em holandês desde então.